sou Pablo Hosken e esse é o Café Araribóia. Aqui comigo, Eduardo Padreco, historiador, e Flávia Campani, historiadora. Eles vão falar para a gente essa semana, hoje, qual a relação entre a história e a educação. É isso mesmo, Padreco? É isso mesmo, meu amigo. Bom dia, boa tarde e boa noite para você, para Flávia, para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Né? A gente falou no episódio passado sobre, né, a importância da história. Hoje a gente continua a série falando sobre a relação da história com a educação. Né? Agora, qual é a relação? Né? É importante a gente entender que, ao longo do processo histórico, a história sempre teve um papel muito importante na educação, né, das crianças, na educação do povo de uma forma geral. Né? Se você pega a Antiguidade, pega a Grécia, pega Roma, né, o formato educacional deles, a educação, né, tinha lá a história como um dos elementos predominantes. Né? Então, isso é algo que a gente vai ver ao longo, né, do tempo. Com vamos dizer, o século XIX, sobretudo ali a partir da Belle Époque, né, quando você tem todo um processo de reestruturação das cidades, com a modernização das cidades, né, avenidas sendo abertas, prédios sendo construídos, né, com um estilo neoclássico, né, o Art Nouveau. Ali a gente já começa a ver que a história começa a ter, né, também um papel muito interessante. Né? Só que tipo de história a gente vai ver na educação? Né? Ao longo de boa parte do processo, a história que era contada era a história dos vitoriosos. É a história do vencedor, é a história do governante. Então, né, a gente até, né, a nossa geração pegou um pouco disso, né, ali no final da ditadura militar. Né, quando você tinha que ficar decorando datas, você tinha que ficar decorando nomes, você tinha que ficar decorando, né, eventos históricos. Né? Então, é algo até que, né, quando Flávia falar um pouquinho sobre a questão do ensino, né, muitos pais eles acabam entrando em choque com a nova realidade do ensino da história por conta disso. Porque ele aprendeu lá atrás, né, quem descobriu o Brasil. Né? Quando o Brasil foi descoberto, usando esse termo descoberto, né, ele ainda vai usar o termo índio, vai usar o termo escravo, né, porque isso foi colocado para ele ao longo do seu processo de estudo da história. Nos últimos 30 anos, então a gente pode colocar aí a partir da década de 1990 para agora, há todo um processo de revisão de como, né, estudar a história. Não mais falando dos vencedores, não mais falando dos vitoriosos, não mais decorando datas, decorando personalidades, mas, né, analisando o processo histórico, analisando de que forma, né, um evento histórico ele foi construído. Né? Então, isso aí é importante a gente ter em mente. Né? Então, essa relação da história com a educação, ela é muito importante. Embora a gente está vivendo um momento bem complicado, com todo esse processo de reforma do ensino médio, onde não só a história, mas, né, boa parte das disciplinas estão perdendo espaço, né? Isso faz com que, né, todo o processo de uma construção, né, de uma identidade histórica,
da formação, aquilo que a gente falou da importância da história no episódio passado, né, da construção de uma sociedade crítica, da construção de uma sociedade, né, que consiga, né, analisar, né, o que está acontecendo ao seu redor, isso está muito comprometido. Isso é importante a gente ter em mente, né? Quer complementar, Flávia? Sim, eu acho que tudo que o Padre falou, né, é muito claro que a história sempre né, o ensino de história principalmente, ele sempre é atingido por movimentos autoritários, né, infelizmente. Né? A gente passou por essa transformação enquanto estudantes dentro das universidades, né, quando a gente fez, né, faculdade de História, e quando a gente foi para a sala de aula. Efetivamente, quando a gente vai para a sala de aula, é que a gente começa a perceber essas transformações, como o Padreco citou aí muito bem os termos, né? O índio vai virar indígena, o escravo vai virar escravizado, né? São novas formas de trabalhar o ensino de história. Eu acho muito pertinente a gente falar sobre isso aqui no canal, visto que somos historiadores e que trabalhamos em sala de aula com a disciplina História. Né? A reforma do ensino médio ela também veio para desandar as coisas, né? Porque você tira, né, a carga horária de história, de sociologia, de filosofia, exatamente as disciplinas que levam os alunos, né, os adolescentes, a pensar, né, como a gente sempre brinca, fora da caixinha, né, a pensar, sair do senso comum e ir para o senso crítico. Então, quando você tira, né, esse acesso aos alunos, você está tirando, né, o senso crítico deles. Você não está fazendo com que eles reflitam sobre a sociedade onde eles vivem. E eu acho isso muito perigoso. Né? A gente espera que essa reforma do ensino médio seja repensada. Que tem que ter. A gente concorda que o ensino médio precisa ganhar uma mexida, mas não do jeito que foi feito. Né? Principalmente o ensino público, né? Porque a gente sabe que as escolas particulares vão sempre dar um jeitinho de contornar essa situação e mexer no currículo, mas a educação pública vai sofrer muito, né? E os alunos de escola pública, obviamente, serão os mais atingidos. É isso. E com relação ao ensino de história na escola? Você falou agora há pouco da reforma do ensino médio, mas como, por exemplo, o Fundamental 2 pode, de alguma maneira, trabalhar e diminuir a diferença para o ensino médio? É o que a gente faz, inclusive, né? Eu e o Padre somos professores do Ensino Fundamental 2, né? Sexto ao nono ano e do ensino médio. O Fundamental 2, o nome já diz tudo, ele é fundamental para que essas transformações aconteçam, né? Nós, enquanto professores, eu acredito que o Padre tem o mesmo tempo de sala de aula que eu. Eu comecei a dar aula no ano 2000 e eu peguei todas essas transformações, inclusive as transformações nos termos, porque você ainda tinha livros didáticos que usavam o termo índio, por exemplo, né? Mesmo a gente já vindo das faculdades, entendendo que esse termo já não se usava mais, né? Mas você ainda tinha... Eu trabalhei com livros didáticos, por exemplo, que trabalhavam descobrimento do Brasil. Eu trabalhei com vários livros didáticos que ainda traziam o termo descobrimento e nem questionava, né? Então, era papel do professor fazer esse questionamento. Hoje, os livros já passaram por essas transformações, mas ainda falta muita coisa. Ainda falta mais, entrar mais na história do ensino da África, né? De todos os povos que ali viveram antes da escravidão. Falta ainda também um pouco mais de história dos povos nativos, principalmente os nossos aqui, né? Então, você ainda tem algumas questões envolvendo livros didáticos, envolvendo a sala de aula, e o papel do professor de história ele é primordial para que essas reflexões aconteçam. Ele é primordial para que isso aconteça, né? Sem a gente ali, né, falando, conversando, levando os alunos a pensar, esse ensino não acontece. Então, eu acho que ainda o foco principal ainda deve ser o professor de história, porque é ele que vai ser o agente dessas transformações. Por mais que os livros didáticos ainda estejam defasados com algumas situações, né? Por exemplo,
falando de independência do Brasil, você ainda tem um pouco do ensino tradicional. O foco é no Dom Pedro I. Se esquece o papel, por exemplo, da Leopoldina. A gente já falou sobre isso aqui, né? A grande articuladora do processo de independência foi a esposa do Dom Pedro I, né? A Leopoldina. Então, assim, essas questões ainda não estão inseridas nos livros didáticos. Cabe ao professor de história, que não para de estudar nunca, porque o professor de história que não estuda está parado no tempo, né? No tempo e no espaço, porque ele não vai fazer nada, né? E nem questionar o livro, né? Então, cabe a nós, professores de história, fazer isso dentro de sala de aula. Esse movimento de reflexão, de crítica, de desconstrução. O Padraco falou aí no início do programa da questão dos pais, né? Não entenderem muito quando a gente trabalha e troca esses termos, mas é um trabalho de formiguinha, né? Não é de uma hora para outra que a gente vê, né, isso mudando. Mas eu, por exemplo, já ouvi de alguns pais que não falam mais o termo índio, aprenderam com os filhos nas minhas aulas. Ah, Flávia, agora eu sei que não pode mais falar índia, é indígena, né? Então, assim, é o trabalho de formiguinha mesmo, agindo e dando frutos, né? Porque a gente vê essas transformações de pertinho, né, Padreco? Minha amiga, né? Enquanto você estava falando, né, a minha cabeça foi fervilhando aí de lembranças. O papel da história na escola, ele é crucial, né? Ele não é um formador técnico, ele não é um formador de uma mão de obra especializada para o comércio, ele não é um formador de mão de obra especializada para a indústria. Ele é um formador de cidadão. Para como se construir o cidadão a partir da escola. É um trabalho extremamente complicado. Primeiro, é o trabalho de desconstrução dessas informações que chegam, né, da casa do aluno para a escola. Então, esses termos, esse questionamento, professor, eu não preciso decorar, mas meu pai falou que eu preciso decorar, minha mãe falou que eu preciso decorar, né? São elementos que ainda, né, persistem na sala de aula. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, de que forma trabalhar a história de maneira lúdica. A gente fez algumas experiências aí, né, e por isso a gente até está guiando esse processo de turismo histórico, né, porque a gente viu que uma das formas da gente trabalhar o lúdico é a partir, né, de trabalho de campo. É levar os alunos para um guiamento, é levar os alunos para ver a história, né, presencialmente ali, né, observando as construções, observando estátuas, observando objetos, né, livros, enfim, N coisas que podem ser usadas para esse tipo de trabalho. Então, isso aí é importante para a gente, né? Segundo ponto, a gente tem hoje, né, uma gama até de filmes, de séries, de jogos, sejam jogos de videogame, sejam jogos de tabuleiro, de cartas. Você tem hoje em dia, né, RPG, você tem um monte de coisa aí que pode ajudar o professor, né, nesse processo. Mas existem alguns elementos complicadores, né? Um elemento complicador é a carga horária da história na escola. Eu já trabalhei em escola com 3 tempos, no ensino fundamental 2, né? Já trabalhei em escola, ensino médio, com 4 tempos, mas já trabalhei em escola com 2 tempos, né? 2 tempos é complicado para você fazer um trabalho diferenciado, né? Primeiro porque hoje em dia você tem toda uma dinâmica, você tem, né, você tem a obrigação de fazer a chamada, de preencher diário, você tem, né, que acalmar a turma, né? Nisso ali você leva 20%, 30% do tempo que você tem, né? E a gente sabe que se for o 6º ano, você leva de 15 a 20 minutos para botar todo mundo sentado, começar a falar, fazer a chamada, e aí um tempo já foi embora. Fato. Exatamente. Né?
né? E é aquilo que a gente estava brincando nos bastidores sobre o TikTok. A gente está vivendo uma geração TikToker, o que é também um elemento complicador, né? Uma vez que esse jovem, ele hoje não tem uma concentração mais apurada, mais intensificada, né? Ele não consegue mais ler um livro, porque as coisas para ele em 1 minuto, né? E isso é um complicador, né? A gente está se adequando, inclusive o short que a gente tem feito aqui é uma forma de educar, é uma forma pedagógica da gente trabalhar, né? Mas, por exemplo, você construir um pensamento, né? Como é que você, por exemplo, esse tema que a gente está escolhendo aí para a primeira série, né? A importância da história. Pô, você falar isso em 1 minuto é humanamente impossível, né? Você vê que a gente dividiu em 5 programas para poder fazer uma reflexão, né? É um elemento complicado. Fala. Inclusive, o tempo agora é de convidar todo mundo para estar no Instagram da gente, @Café Araribóia, no Twitter, Araribóia Café, e aqui no YouTube, curtindo, compartilhando, comentando, e convidar também para estar com a gente nos próximos episódios. Um abraço, Padreco, um abraço, Flávia, até a próxima. Tchau para você. Valeu.